Oi, gente boa que tem ouvido as nossas mensagens. Hoje preparei mais uma mensagem para nós, é o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista, aqui nesse texto, ele vai dizer no verso 2: tirou-me de um charco, de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele está numa situação, ele se encontra como que num brejo de lodo, todo sujo, sem saída, um brejo assim que não tem para onde fugir, é só lodo, limitado por todos os lados. Eu não sei como é que eu poderia transcrever essa imagem, mas existe um ditado aqui no Brasil que diz que a vaca foi por brejo, que significa que está tudo perdido. Eu acho que é assim que ele se sentia, e cheio de sentimentos conflitantes dentro de si, confusos. Ele estava naquela situação muito confuso. Isso porque Davi tinha muitos problemas e muitas aflições, tudo resultado das suas escolhas erradas, e ele sofria por isso. No Salmo 38, ele relata toda a dor e sofrimento até chegar nesse Salmo 40. Ele fala, chega a dizer no Salmo 32, que os ossos dele se envelheciam a cada dia que ele escondia o pecado de Deus. Então, dá para deduzir que o sofrimento dele, de estar nesse lodo, nesse lamaçal, tem como origem o pecado, né? O pecado estava originando, ele estava sentindo o peso do pecado. No charco, ou no lago, ou no lamaçal, é um lugar onde que às vezes é colocado para refletir. E nós vamos refletir qual é a razão de estar passando por isso, de estar nesse lamaçal. Qual é a razão? O interessante é que Davi, ele não terceirizou, ele não colocou desculpa, ele não colocou a culpa em outra pessoa. Ele disse: eu pequei contra ti. Sempre ele disse. Hoje temos também aqui no nosso tempo, trazendo para a nossa era, para os nossos dias, nós temos muitos aflitos, abatidos, ansiosos e depressivos por causa dessa epidemia que nos assola, o coronavírus, né? Muitos estão fragilizados ao extremo. Você não imagina quantas pessoas estão doentes, mas não pelo coronavírus, mas por estar isolado, por falta de comunicação, de relacionamento. No caso de Davi, ele estava sofrendo isso também, abandonado num lago, no lamaçal, mas Deus estava trabalhando com ele, porque ele causou esse problema. Ele violou o propósito de Deus para a vida dele. Mas quero, dentro dessa proposta de Davi, passar 3 lições para nós. Essa história de Davi nos dá 3 lições. A primeira lição: não fuja da sua responsabilidade. No caso dele, ele afirma que sofria pelo pecado, né? Jonas também fugiu do propósito de Deus. Vocês sabem a história. Ele não queria ir para um lugar, ele fugiu num barco e foi lá no fundo do barco, e aí veio a tempestade, e aí fizeram de tudo para a tempestade parar e não descobriram qual era, de onde que vinha essa tempestade, né? Aí procuraram e ele disse: fui eu sou o culpado, então é por isso que nós estamos sofrendo, pode me jogar no mar. E aí acabaram jogando ele no mar, e aí o peixe pegou ele orou dentro do peixe e confessou que estava errado, e Deus deu uma oportunidade para ele. Então a proposta é você encarar o seu problema como eles encararam, né? Não terceirizar. Você está com um problema, não coloca a culpa nos outros, né? Essa é uma primeira posição. A segunda, eu vou dizer qual é a segunda lição. Eu quero dizer que Davi, ele fez, antes de dizer qual é a segunda, ele fez uma coisa: ele orou. Não só orou, a Bíblia diz que ele clamou também, né? Houve um clamor de Davi, né? Esperei com paciência para mim, ele ouviu o meu clamor. O texto é bem claro aqui.
Davi clamou ao Senhor. Você tem duas oportunidades, duas escolhas agora. Ou ficar no teu lugar reclamando, ou clamar ao Senhor, né? E buscar uma saída, pedir a Deus em oração uma saída para o problema. Ou continuar sofrendo, né? Agora, eu não sei quanto tempo que o Davi escreveu e ficou esperando. Esperei com paciência. Um mês, um dia, um ano, eu não sei quanto tempo, né? Só sei que ele esperou. Esperar não é fácil. A gente não gosta de esperar nem em supermercado, nem em fila de banco, nem em lugar nenhum. Nós não gostamos de esperar nada. Mas ele aprendeu a esperar. Ele podia ficar murmurando, não fez isso. Ele esperou com paciência. O texto diz: esperei com paciência no Senhor, né? E essa paciência é com esperança, né? E a esperança ou paciência é que Deus ouviria ele, e não só ouviria, né, ouvir o meu clamor, mas Deus agiria, né? Deus ia tirar ele daquela situação, como quer tirar você da sua situação também. E aí ele orou porque ele tinha esperança. A palavra desesperança, ela gera desespero. Sabe por quê? Porque a pessoa que está em desespero não tem em que crer. Não há crença nessa pessoa. Mas a pessoa que tem esperança, ela tem uma crença. E a crença tem que ser certa também, né? A crença certa é crer em Deus. O mesmo Deus vai ajudar você quando você crer nele. Esse Deus que esteve ao seu lado e sempre estará, mesmo no lago, no lamaçal, Deus está no teu lado, porque Ele pode estar querendo te ensinar algo que você precisa aprender nesse lamaçal. Então, qual é a segunda lição que eu não disse? A segunda lição é que Deus nunca abandona ninguém. Ele não vai te abandonar, Ele nunca abandonou ninguém. E vamos para a terceira lição e última. A terceira lição é que o livramento, a salvação, o resgate, é tudo uma palavra só. Livramento, salvação, resgate é a mesma palavra. Vem quando conhecemos que Deus age em nosso favor. Ele nos salva. Diz o texto aqui, ó, Ele nos tirou do lamaçal, do lago horrível, de um charco de lodo, né? Ele nos tirou e fez o seguinte: pôs os nossos pés sobre uma rocha, né? Tirou daquilo que está afundando, incômodo, sujeira, e colocou numa rocha e firmou os nossos passos. E não só isso, o texto continua dizendo que ele pôs um cântico novo na minha boca. Olha o que ele fez. Ele colocou um cântico novo na minha boca. O que quer dizer isso? Eu vou explicar. Um hino ao nosso Deus. Um hino de louvor. Um hino de vitória. Um hino de adoração. Um hino de celebração pela vitória. Ou seja, ele transforma a nossa derrota em vitória. Ele nos tirou de uma grande vergonha. Está no lamaçal, é vergonha. E ele tirou nós de lá. Davi clamou, passou por todas as aflições que ele tinha que passar, mas com esperança, esperando que Deus o ouviu, que Deus lhe dê a vitória, que Deus transformasse a sua situação. E aí Deus entrou em ação e Deus transformou em bênção aquilo que era derrota e vergonha. Ele transformou em vitória, e Ele vai fazer isso com você também, em nome de Jesus. Amém.